Começa amanhã no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca, o primeiro encontro nacional de agricultoras experimentadoras. E o repórter Diego Araújo está ao vivo agora com a coordenadora de articulação do semiárido brasileiro e traz mais informações para a gente. Boa noite, Diego. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos que nos acompanham. O tema do evento é o papel da mulher na agricultura familiar. São esperadas mais de 100 mulheres agricultoras. Cristina Nascimento, boa noite. Qual é o objetivo desse evento? Esse ano a ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro, completa 15 anos de sua caminhada. E nessa trajetória, a participação das mulheres do semiárido tem sido fundamental. E esse encontro é um momento da gente avaliar essa trajetória, mas efetivamente de buscar dar visibilidade às experiências das mulheres agricultoras que muitas vezes ficam na invisibilidade, principalmente aquelas que moram no sertão, aquelas que vivem no meio rural. E esse é o momento da gente fazer esse encontro, trocar experiências, trazer as mulheres de vários cantos dos semiáridos para se encontrarem aqui na Paraíba e aqui discutir suas realidades, discutir suas experiências, suas vivências, mas acima de tudo reafirmar que o semiárido é um lugar de gente que luta para viver e quer viver com felicidade. E as mulheres têm um papel fundamental nesse processo e principalmente na agricultura familiar. Qual é o papel e qual a importância delas na agricultura? Primeiro, na trajetória da agricultura, a gente sabe que as mulheres, elas tiveram um papel importante, inclusive é atrelado a elas a própria descoberta da agricultura, né? Então, quem cuida da semente, quem lida ali com o quintal, com a área produtiva, foram essas mulheres que iniciaram. E as mulheres, elas têm um papel importante porque, além do trabalho produtivo, elas também são responsáveis pelo o trabalho reprodutivo que a gente fala das famílias. Então, o papel da mulher é muito importante e é determinante para a reprodução da agricultura familiar, mesmo não sendo reconhecido pela sociedade e muitas vezes pelas próprias mulheres. Por isso, momentos como esse é importante para que elas mesmas possam refletir e discutir o seu papel na sociedade. E aí se afirmarem, se reafirmarem como lideranças dos seus processos de organização e também de suas vidas. As mulheres envolvidas com a agricultura familiar, elas têm se tornado mais autônomas. Por que isso? Explica para a gente um pouco desse processo. Olha, se a gente tomar como experiência um dos programas que a gente desenvolve, que é o programa de cisternas, de água para o consumo humano e água para a produção de alimentos, se a gente imaginar que há muito tempo atrás, ou há bem pouco tempo atrás, as mulheres sofriam, por exemplo, para ir buscar a água para o consumo humano. A imagem que a gente tem do semiárido é a mulher com a lata d'água na cabeça, né? Então, tudo isso, as mudanças que têm ocorrido, têm possibilitado que essas mulheres tenham mais tempo para conversar, tenham mais tempo para fazer seu trabalho, mas também para se organizar. E o processo de organização e de luta dessas mulheres tem levado a maior autonomia no sentido do debate político, mas também na conquista de espaço na sociedade. As mulheres hoje, elas acessam programas de venda, por exemplo, da merenda escolar, o PAA. As mulheres participam das feiras comercializando seus produtos, coisa que antes não acontecia ou acontecia e não eram visibilizadas. E, além disso, as mulheres, elas são aquelas que estão à frente, por exemplo, dos programas sociais. Então, a mulher hoje que está lá, que gerencia o seu recurso, a sua renda, isso é muito importante para que ela gere também uma relação de maior autonomia e se fortaleça enquanto um sujeito importante no meio da família, mas também na sociedade. De que forma eventos como esse contribuem para a valorização da mulher agricultora? Olha, se a gente toma como referência os encontros da ASA, a gente sempre busca valorizar as experiências e as práticas. Aqui, por exemplo, na Paraíba, nós iremos receber várias mulheres de vários estados do Nordeste e Minas Gerais. E nós iremos conhecer experiências que as mulheres estão no processo produtivo, na geração, na produção dos seus quintais, na gestão da água, na criação de animais, e são experiências que têm a gestão por mulheres. Então, essa é uma forma da gente visibilizar e fazer com que as outras mulheres também tomem como experiência, voltem para os seus estados e também tenham essa prática e se fortaleçam nisso. Então, é um momento da gente reafirmar que as mulheres têm conhecimento, têm saber, que elas
participam da produção, da economia da família, da economia da sociedade e da economia no meio rural. Então, esse é um momento de afirmação política também, no sentido de que nós acreditamos que um projeto de convivência com o semiárido necessariamente tem que ter a participação e a valorização das mulheres. É isso que nós acreditamos. Para uma sociedade mais justa e igualitária, nós temos que ter relações diferenciadas entre homens e mulheres. E esse encontro ele vai também refletir sobre essa relação entre homens e mulheres e fortalecer esse papel, principalmente delas como agricultoras experimentadoras no semiárido. Ok, muito obrigado. Mônica, Anchieta, eu volto com vocês. Ok, Diego, obrigada. Evento importante, sem dúvida, né? Com toda certeza. Mulheres do Brasil inteiro com experiências diferentes, uma troca de experiência muito Riquíssima. interessante, muito rica.